Quando se fala em ter um cão, os aspectos ligados à nutrição sempre ocupam um lugar de destaque. Seja quando se é tutor, pela atenção que se dá ao bem-estar do cachorrinho, seja como um criador consciente, porque além de representar um posto de suma importância nas despesas do canil, afinal de contas nós somos o que nós comemos. E a qualidade e o bem-estar dos reprodutores ecoa na qualidade, no bem-estar e mesmo na quantidade de filhotes produzidos. Hoje nós vamos falar sobre alimentação natural comparada à alimentação industrial, com os seus prós e contras. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar da alimentação natural e da alimentação artificial, comparando uma com a outra com seus prós e contras. No final eu vou dar, a título de conclusão, minha pequena opinião pessoal como criador e veterinário. Então, existe um ditado que diz que a gente é o que a gente come. Então, a escolha entre alimentação natural e rações balanceadas de qualidade, e nós vamos falar somente das rações de qualidade, é quase uma questão filosófica, intimamente ligada ao estilo de vida do tutor, aos seus princípios, às suas crenças. As duas escolhas implicam em aspectos prós e contras, como em todos os casos complexos. No final das contas, eu creio que a situação é suficientemente complexa para que não exista um vencedor. O que existe são situações diferentes que se adaptam a diferentes modos de vida. Então não vamos encontrar uma resposta correta, mas vamos entender todas as variáveis ligadas a esses dois aspectos. Em todo caso, essa questão é vital, especialmente no primeiro ano de vida, quando o cão cresce desde a tenra infância até a puberdade, atingindo quase altura e peso adultos. Então é no primeiro ano que tem que se dar todas as chances para o cachorro, para que ele consiga adquirir a sua estatura, o seu peso ideal. E nos anos seguintes é quase uma questão de manutenção, embora seja muito importante também. Então vamos lá, vamos começar com a ração industrial. Com o avanço da ciência, as grandes marcas de ração, eu falo de prêmio e super prêmio, foram alvo de grandes avanços, atingindo um grau de qualidade invejável, além de especificidades a nível de raça, idade, performance. Hoje encontra-se rações geriátricas para a terceira idade, rações para cães que têm pequenas afecções ligadas ao fígado, ao rim, específico para tal raça, específico para o Yorkshire, específico para o pastor alemão, e tudo isso é muito bom. Tudo isso mostra não apenas a intenção dos grandes fornecedores de trazerem a qualidade ao máximo possível, mas também todo um trabalho de pesquisa por trás, e todos nós sabemos, mais ainda os profissionais da alimentação, que é caminhando em direção à qualidade que se chega ao sucesso. Existem também rações específicas para o desmame que facilitam o trabalho do criador, com a vantagem enorme do balanceamento. Cada grão de ração é uniforme e equilibrado, simplificando o controle pelo criador e evitando a ingestão seletiva pelo cachorro, o que é mais difícil com a alimentação natural, é claro. Além disso, é tão mais fácil chegar do trabalho cansado e abrir um saco de ração e servir para o seu cachorrinho. Os preços também são mais fáceis de controlar, independente de serem mais caros ou mais baratos, porque a alimentação natural tem o seu preço por definição variável, enquanto a alimentação industrial tem a ver com a escolha do tutor, se ele quer dar um produto que tenha um grande valor e que tenha uma qualidade que é fora de qualquer suspeita, ou se ele prefere um bom equilíbrio entre preço e qualidade. Mas em todo caso, cada grão da ração que ele escolher vai representar 100% de balanceamento em relação ao objetivo. Então os controles de faturas, de ração são muito mais fáceis e não são submetidos à variação de temporada, como eu disse. Os processos de fabricação das rações também são cada vez mais respeitosos dos componentes nobres, que são os ingredientes dessas rações. A título de exemplo, no início da industrialização e da venda de rações industrializadas, trabalhava-se quase que somente com farinhas, farinha de carne, farinha de osso, farinha de sangue, que nada mais são do que subprodutos do consumo humano, nos abatedouros, que são desviados e são transformados em farinha a partir de altas temperaturas. Enquanto hoje em dia a matéria primeira de qualidade mais nobre é trabalhada com extrusão a frio, que respeita as vitaminas, que respeita os componentes de uma forma geral desses nutrientes.
Enfim, falando ainda dessa introdução sobre as rações, apesar de ser uma comida de astronauta, quer dizer, os grãozinhos são todos iguais e nenhum tem um gosto diferente do outro, você pode perceber que os cães consomem as rações atuais de boa qualidade com prazer. Eles gostam mesmo do que eles comem. Isso é muito bom também. Bom, quanto aos prós, quanto às vantagens da ração industrializada em relação à alimentação natural. Eu acho que a grande vantagem, que é enorme e não é uma opinião, é um fato, é a facilidade e simplicidade do manejo dessas rações. Você abre o saco, você dá para o cachorro, todo mundo está contente e o problema está resolvido. Além disso, existe evidentemente, além da facilidade na preparação e distribuição para o seu cachorrinho, a facilidade de estocagem e conservação. Não existe comparação entre estocar um saco de ração aberto ou não, quanto a produtos processados frescos que precisam ser conservados a frio. Evidentemente também a facilidade logística de aprovisionamento. Você tem que ir no supermercado com a sua listinha, fazer as suas compras quando você faz a alimentação natural, enquanto com a alimentação industrializada, você dá uma ligada para o fornecedor e ele te traz o que você pediu. Os preços são mais regulares, a margem de negociação com os bons fornecedores também é um ponto positivo, com o qual você pode obter, sendo um profissional da criação, patrocínios, brindes, e mesmo se você é um particular, mas um grande consumidor, você pode obter preços especiais em relação ao que as pet shops fazem. Em relação aos contras, apesar de todo o progresso e mesmo do aumento da palatabilidade, e o cachorrinho gosta, continua a ser comida de astronauta. Sempre o mesmo gosto, sempre o mesmo cheiro, independente de qual grão você pegue dentro do saco. Muito se fala também aos riscos ligados a conservantes e a presença de transgêneros. Isso daria mais um vídeo à parte, mas sendo muito rápido. Os conservantes, eles conservam, isso é muito bom. Os principais conservantes são as vitaminas. Vitamina E, por exemplo, tocoferol é um conservante. Então, adicionar vitamina não é um problema grave. E quanto aos transgênicos, é mais uma questão filosófica. Para quem quer ser pragmático, o fato de existir grãos transgênicos na ração não é um problema de saúde pública. Por puro pragmatismo, o aparecimento de grãos transgênicos permitiu simplesmente a que os grãos sejam mais resistentes a pragas. De forma direta ou indireta, isso pode ser desenvolvido, mas pode-se entender, evidentemente, aqueles que preferem uma coisa mais natural. Também é difícil para alguns tutores evitar o uso de petiscos, pequenos complementos que tendem a desbalancear o equilíbrio nutricional da ração. A ração ela é balanceada, ela é perfeita do jeito que ela é. Existem variedades dentro de cada marca, eu falo das marcas nobres, nas quais pode-se escolher um para filhotes em crescimento, outro para filhotes que já são júniores, outros para jovens adultos, alguns para cães de esporte, outros para cães mais sedentários, cães já castrados, etc. e tal. Então a ideia mesmo de você colocar uma salsicha em cima da gamela de ração do seu cachorro faz com que seja desbalanceado no sentido que o cachorro vai preferir a salsicha e depois vai parar de comer esperando a próxima salsicha. E acaba entrando naquele esquema em que você escuta o proprietário, o tutor dizendo: meu cachorro come 3 vezes por dia, mas ele come muito pouco. Já 3 vezes por dia é muito, porque o cachorro tem um ciclo digestivo que é completamente diferente do nosso, então ele não precisa de 3 refeições, mas há quem não consiga entender que o cachorro não é como um ser humano, do ponto de vista digestivo, e entrega 3 refeições. E aí o cachorro não come muito, porque ele já comeu antes. Ou porque, como ele teve acesso a salsicha ou a carninha de frango desfiada, ele vai esperar mais frango desfiado. Então a gente faz uma espécie de concorrência entre a ração de base, que é o que ele deveria comer em teoria, e a cereja que está sob o bolo, que é evidentemente o que ele prefere. Então essa ideia de pequenos complementos e petiscos ao mesmo momento das refeições é que tendem a desbalancear e a criar problema. Vamos voltar mais tarde a falar das misturas entre as duas teorias, a teoria da alimentação natural e a alimentação artificial. Enfim, um outro contra, e isso é também uma verdade, é que as melhores marcas, as super premium, cuja composição é feita de matérias nobres e, portanto, mais palatáveis, são muito mais caras. E os impostos não ajudam. A ração é considerada produto de luxo e a imposição é muito forte, a fiscalidade é muito forte em cima da indústria de ração. Quanto à alimentação natural, é preciso reconhecer que se as grandes marcas de ração existem há décadas, nós utilizamos a alimentação natural para os nossos companheiros já há milhares de anos. Há 15 mil anos atrás, os homens das cavernas, que fizeram entrar os lobos como companheiros e não apenas como concorrentes, davam restos de comida para os cães, e para os lobos tornados cães.
Então, já era alimentação natural. Em suma, todas as grandes raças foram criadas recebendo alimentação natural. Não dá para dizer que é ruim. Quanto aos prós, quando você decide dar alimentação natural para o seu cachorro, os cães adoram e comem com vontade, uma vontade que raramente você vê em relação à ração. Dá um prazer ver os cães comendo, e o dar prazer aos nossos cães é a base de tudo. O seu cãozinho sempre vai preferir a alimentação natural. Se coloca no lugar dele, você preferiria o quê? Um steak frita ou um comprimido balanceado, né? Mesmo em criação, os reprodutores que recebem alimentação natural têm melhores scores reprodutivos. Isso foi uma experiência que eu fiz pessoalmente. Eu dava alimentação natural durante anos. O prazer que nós sentimos ao estar controlando pessoalmente os componentes, fazendo as preparações sob medida, é também muito interessante. Você participa da construção e você sabe o que você está dando para o seu cachorro. Nós podemos também, com a alimentação natural, variar os componentes segundo a estação, aumentando assim a diversidade no alimento. E, por outro lado, existem os contras. E aí vamos nós. Dá muito mais trabalho, é muito mais tempo a consagrar. Não apenas para a preparação da alimentação, mas para a compra dos ingredientes, para a pesquisa de quais são os ingredientes que vão estar disponíveis, poder balancear, pelo menos sumariamente, o que você vai fazer. A conservação é muito mais difícil, exige a presença pelo menos de uma geladeira, mas às vezes de freezer. Você pode preparar uma vez por semana, por exemplo. A compra dos ingredientes pede muito mais tempo e, evidentemente, uma necessidade teórica do estabelecimento de uma lista de produtos de base que devem ser seguidos, incluindo as variações. Enfim, existe grande variação de preço nos diferentes ingredientes, então você não pode antecipar demais qual é o valor exato que você vai gastar em alimentação com os cães. Enquanto com as rações industrializadas, você consegue fazer uma progressão completamente precisa. Quanto à minha opinião como veterinário e como criador, eu pessoalmente acho a alimentação natural muito mais gratificante para os cães e para o tutor. Mas é preciso poder fazê-lo, o que implica em disponibilidade de tempo, orçamento, etc. Eu não acho necessária a adoção de métodos puristas, de métodos radicais, que nós não aplicamos nem mesmo a nós mesmos ou a nossa família. Afinal, você e sua família consomem uma alimentação que é natural, e não rações balanceadas. E pode-se obter o equilíbrio pela variedade e pela compra de produtos de qualidade. Por aí eu quero dizer que mesmo se você adote certas receitas, você não precisa exagerar. A partir do momento que você dá uma variedade e trabalha essa variabilidade ao longo dos dias, o animal tem tudo da mesma forma que você também tem tudo. Quando você almoça o que você almoçou hoje, e você janta o que você jantou ontem, e não foi a mesma coisa. Então, sem querer fazer comparações ligadas a eugenismo, a gente deixa a criançada ir para o McDonald's e a gente se deixa ali num churrasco ou come uma média com café com leite de manhã, e tudo isso, no final, faz uma variabilidade que permite que o nosso organismo retire o que ele precisa. Para os cães é exatamente a mesma coisa. Essa variabilidade da alimentação natural não implica necessariamente em que nós pesemos ao grama a quantidade de proteína em relação a carboidrato, e eu já botei isso, então não pode botar aquilo. Não é assim, não é assim. Você pode fazer uma variabilidade como se fossem crianças à mesa. Então você compra, evidentemente, com uma base específica para cães em relação à base específica para humanos, mas você faz as suas compras, você faz as suas misturas, você dá para os cães e os cães vão adorar. Eu dei alimentação natural para minha criação durante anos a fio, e foi durante esses anos que eu tive os meus melhores resultados. Não estou falando de resultados a nível subjetivo. Estou falando que os filhotes eram melhores do ponto de vista racial, porque isso não se resolve na alimentação. Mas eu tinha mais filhotes em média. Eu notei também, e isso eu dou esse dado sobre todas as reservas, mas eu notei que eu tinha mais homogeneidade entre machos e fêmeas nos nascimentos, os nascimentos mais numerosos, os cães muito mais felizes, isso com certeza, e, por outro lado, muito tempo consagrado para compra, processamento, distribuição e conservação da alimentação. Então são escolhas. A vida é feita de escolhas, essa é uma entre elas. Considerações gerais, e aqui eu acho que eu não vou fazer amigos, mas vamos lá. Todos os que defendem o uso da alimentação natural, ou quase todos, ou a grande maioria deles, não vamos exagerar,
Dizem que não se pode misturar os métodos. Se você dá alimentação natural, ela tem que ser natural e não pode ter ração dentro. E se você dá ração, você não pode completar, porque senão vai desbalancear a ração. Ok. É verdade. Aquela história da salsicha que eu falei alguns minutos atrás, se você bota uma salsicha em cima do prato de ração do seu cachorro, ele vai comer a salsicha e não vai comer a ração, então vai estar desbalanceado. Mas quando você considera a ração industrial um componente que você vai utilizar junto com a sua alimentação natural, as coisas são diferentes. E não existe alguém que consiga me convencer de que é ruim da ração industrial como um componente da sopa natural que você vai fazer para o seu cachorro. Ainda não ouvi um argumento coerente quanto a isso, à exceção dos puristas que dizem, é claro, que ração industrial é veneno, ração industrial é terrível, ração industrial é horrível e não se deveria dar para ninguém, ainda mais para um cachorrinho que você ama. Tá bom, respeito, total respeito. Você acha que é um veneno? Não utilize como ingrediente. Eu não acho que é veneno e eu utilizei ao longo de anos uma mistura entre a ração industrial e a ração e a alimentação natural. A única coisa que se toma cuidado de se fazer é saber qual é a quantidade percentual de ração industrial que você vai utilizar, de forma a não desbalancear, sumariamente falando, quais são as concentrações do resto que você vai utilizar como alimentação natural. Eu me explico. Se você vai fazer meio a meio, é metade de ração e a outra metade de produtos naturais. 1/3, 2/3, como se quiser. Durante muito tempo eu fiz a opção de mesclar esses dois estilos, então, que aparentemente são antagônicos, eu utilizava uma forma simples. 1/3 de ração premium, 1/3 de fontes proteicas variáveis, carne vermelha, carne branca, peixe sem espinhas, é claro, e 1/3 de carboidratos. Arroz, massas e mais legumes e frutas variados. Acima disso, os resultados sempre foram altamente satisfatórios. Eu acabei voltando para rações pela simplicidade. Quando a gente trabalha ao mesmo tempo, não sobra tempo para se consagrar como a gente gostaria. Mas eu creio que é uma boa solução essa mistura, quando é possível fazer. Senão, nenhuma das opções é ruim. E a ração industrial é o que eu utilizo hoje, diga-se de passagem, e estou muito satisfeito. É o que eu poderia falar sobre o tema. Até breve, para um outro vídeo.